Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Yuri Oliveira e vamos continuar nossa sequência de videoaulas sobre vetores. Na videoaula de hoje, iremos compreender e entender como é que nós podemos fazer a representação desse tipo de grandeza. Se a gente relembra da aula 1, eu falei para vocês que existem dois tipos de grandeza, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, e alguns exemplos de grandezas escalares são a massa, a temperatura, temos também o comprimento, e o tempo. Quando nós fazemos uma representação desse tipo de grandeza física, nós atribuímos um símbolo. Para a massa, geralmente a gente atribui a letra M minúsculo. Para a temperatura, um T maiúsculo. Para o comprimento, varia muito da bibliografia. A gente pode dar uma ideia de C, D, H, que representa a altura, e por aí vai. Vou chamar aqui no caso de C, C de comprimento, C minúsculo. E o tempo que a gente representa por um T minúsculo. Quando eu quero me referir a cada uma dessas grandezas aqui, que são grandezas escalares, como é que eu faço? Eu utilizo o símbolo M, de massa, por exemplo, informo a intensidade dessa grandeza, por exemplo, 10, e em seguida eu adiciono a unidade de medida referente a essa grandeza, que pode ser quilogramas. Eu posso também variar a minha unidade de medida. Vamos supor que eu bote 5 aqui, gramas. Eu posso estar colocando aqui 15 toneladas. Assim eu faço para as demais grandezas físicas escalares. No caso da temperatura, eu posso dizer que eu tenho 35 graus Celsius. Eu posso ter 49 graus Fahrenheit. Eu posso ter 273 Kelvin. No caso de comprimento, eu posso ter um comprimento de 10 centímetros. Eu posso ter um comprimento de 40 quilômetros. Eu posso também ter um comprimento de 2 milímetros. Com relação ao tempo, eu posso ter o tempo sendo medido em segundos. Eu posso ter o tempo sendo medido em anos. Eu posso ter o tempo sendo medido em horas. E por aí vai. Notem que quando a gente faz a nossa representação simbólica da grandeza escalar, nós utilizamos apenas uma letra. E isso vai me representar essa grandeza física escalar, que possui apenas uma intensidade. Só que como nós vimos, o vetor, ele possui não somente intensidade, ele possui também direção e possui sentido. E quando a gente faz uma representação de uma grandeza vetorial, nós não podemos simplesmente atribuir um símbolo da mesma forma que fazemos para grandezas escalares, justamente para evitar que quando a gente apresente esse símbolo, esse tipo de grandeza seja confundido com a grandeza escalar. Então notem que a gente vai ter que criar uma representação que resuma tanto a intensidade quanto a direção e o sentido dessa grandeza vetorial. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns exemplos de grandezas vetoriais e mostrar como é que a gente pode fazer essa representação de maneira a resumir a intensidade, a direção e o sentido dessas grandezas físicas. Como eu falei para vocês, vamos imaginar uma grandeza física A qualquer que a gente não vai definir agora no momento. Como é que eu consigo
distinguir se essa grandeza física, que está representada pelo símbolo A, ela é uma grandeza vetorial ou uma grandeza escalar. Eu teria que ter uma informação escrita a respeito dessa grandeza. Então, se a gente imagina que essa grandeza física, ela corresponde, por exemplo, a uma posição, nós podemos imaginar que A tem intensidade de 20 unidades de medida e possui direção norte, vertical e sentido para cima. Então vejam que A, que é a nossa grandeza física, ela tem uma intensidade de 20 unidades de medida, possui direção vertical e sentido para cima. Isso é que caracteriza a minha grandeza física A como uma grandeza vetorial. Então, para que eu traga a informação de que ela é uma grandeza vetorial, eu tenho que acrescentar não só a questão da intensidade dela, como informações a respeito da direção e do sentido dela. Por outro lado, se eu construo um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano eu defino os dois eixos, um que a gente vai chamar de eixo X e o outro que nós vamos chamar de eixo Y, e falo para vocês que a minha grandeza física A, ela está localizada a 20 unidades de medida da origem, eu tenho uma representação gráfica de tudo isso que eu falei para vocês. Eu tenho a intensidade de 20 unidades, que corresponde à distância desse ponto até a origem do sistema. Eu tenho a direção, que está sobre o eixo Y, que é vertical, e o sentido, né, dessa grandeza física para cima, porque ele está acima do eixo X. Então, como é que eu posso representar essa grandeza física? Eu vou representar ela através de um segmento de reta que sai da origem e vai até esse ponto aqui. E esse segmento de reta, por ter necessidade de ser determinado um sentido, ele tem que ser um segmento de reta orientado. Esse segmento de reta orientado, que é o que nós chamamos de seta, ele representa a minha grandeza física A. Só que essa grandeza física, na hora que eu estiver tratando em um texto ou trabalhando ela matematicamente, eu tenho que trazer para ela um símbolo que represente ela como um vetor, ou seja, como um segmento de reta orientado. E para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o nosso símbolo, que é a letra A, acrescido de uma seta sobre ele. Então, quando eu faço isso, quando eu pego o meu símbolo e coloco uma seta sobre ele, eu estou dizendo que a grandeza A é um vetor. Ou seja, possui intensidade, direção e sentido. Notem que essa seta que é colocada sobre o símbolo, ela não representa de forma nenhuma a direção e o sentido do vetor. Isso aqui está presente somente para indicar que essa grandeza física A, ela é um vetor, ou seja, que ela possui direção, em sentido e intensidade. Então, quando eu quero me referir a uma grandeza física que é um vetor, eu utilizo essa representação aqui para demonstrar que essa grandeza ela possui intensidade, direção e sentido. E isso faz com que eu distinga a minha grandeza física vetorial de uma grandeza física escalar. Então, quando a gente tem lá a nossa velocidade, que é uma grandeza vetorial, se a gente representa ela pela letra V,
a gente vai ter que colocar a nossa setinha em cima para dizer o quê? Que a velocidade é uma grandeza vetorial. A mesma coisa para a força. A força a gente vai representar pela letra F maiúscula. Então a gente coloca a nossa setinha para dizer que a força é uma grandeza vetorial. Mas sempre a velocidade vai ser vetorial? Sempre a força vai ser vetorial? Eu vou representar sempre por um vetor? Não, depende da situação. Se você quiser representar somente a intensidade dessa grandeza, ou seja, você quiser representar a parte escalar dessa grandeza, aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o símbolo sem a seta. Quando você representa o símbolo, no caso da força F, sem a seta, você está dizendo que você está utilizando apenas a intensidade dessa força. Você não está se importando, ou a questão que você está resolvendo, ou a situação, problema em que você está tentando resolver, ela não faz questão que você discrimine a direção e o sentido daquela grandeza física naquele momento. Então você consegue trabalhar apenas com a intensidade dessa grandeza física. Então notem que tem essas duas representações aqui para a mesma grandeza física. F sem a setinha e F com a setinha. F sem a setinha significa a intensidade da força. Ou, como nós falamos, também o módulo. Ou a norma você pode encontrar também. E no caso do F com a setinha, isso daqui vai representar o vetor força, que possui intensidade, direção e sentido. Então é isso, pessoal. Neste vídeo nós vimos como fazer a representação vetorial das grandezas físicas, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue trabalhar de forma mais explícita esse tipo de representação. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.